Está no ar mais um Capital Humano. Há um português envolvido na construção do maior metro do mundo em Riad. Chama-se Ricardo Soares, trabalha na Siemens e participa neste projeto que vai custar mais de 16 mil milhões de euros. E não é caso único, são cada vez mais os portugueses da Siemens a destacar-se no mundo. Só no ano passado foram para fora 110 trabalhadores. A Operação Portuguesa mostra outros sinais de sucesso na internacionalização. As equipas altamente qualificadas e de elevado desempenho fazem com que a casa-mãe na Alemanha escolha a Siemens Portugal para instalar cada vez mais centros de competências que prestam serviços ao grupo a nível mundial. Para tentar perceber a estratégia de sucesso desta internacionalização, hoje no Capital Humano temos Manuel Schmidt, ele que é responsável financeiro na Siemens Portugal. Porquê é que os portugueses têm tanto sucesso lá fora, os quadros portugueses da Siemens? Diversas razões. Eu acho que, em primeiro lugar, pela versatilidade que nós temos e capacidade de adaptação aos diferentes ambientes onde estamos inseridos. O português é uma pessoa afável, simpática, aceita outras culturas. A nossa formação também é extremamente importante, formação técnica. Os portugueses que saíram daqui, esse exemplo do meu colega, ricamente bem formado, fala diversas línguas e é extremamente importante nesses mercados onde estamos inseridos. Portanto, formação, por um lado, capacidade de adaptação que o português tem, sempre foi historicamente um povo que recebeu muitas culturas, sempre se mostrou a muitas outras culturas e isso temos muito na gênese de todos nós que andamos lá por fora. E estamos a falar de sucesso em países como a Alemanha, como o Brasil, Médio Oriente, portanto, em qualquer tipo de cultura. Diversos países. Os nossas antigas colónias, por um lado, sim senhor, por razões históricas, mas também países como a Letónia, como a Índia, onde temos lá colegas portugueses, como em Riad, repare, um país difícil também. Onde não há muitos laços onde não há laços culturais nenhuns, não é? E, portanto, a qualidade de adaptação é que nos distingue mais dos restantes. Como conseguimos comunicar com as pessoas, porque não somos mais inteligentes que os alemães, nem menos, creio eu. Temos tão boa formação como os alemães têm, mas talvez há diferença. O seu caso, e agora falando um bocadinho do seu caso pessoal, é um exemplo de um português que teve sucesso pelo menos em dois países. Conte-me como é que isso aconteceu. Teve em Moçambique, não é? No Brasil? Olha, sim, saí daqui em 2005 com a família atrás, 3 filhas pequenas. E fui para Moçambique para ser diretor financeiro da empresa lá. Como deve imaginar, sair de Portugal para um país em 2005, Moçambique, muito pobre na altura, não foi fácil. Portanto, tudo o que tínhamos como dado adquirido aqui, de repente chegamos lá e falta a luz, não há leite, as coisas básicas do dia-a-dia. E a nível profissional também, uma grande diferença de forma de trabalhar, forma de encarar as responsabilidades. Mas, como eu disse, acho que se tem que ir lá primeiro com a mentalidade que isto vai dar certo. Não ir lá com o pé atrás, não começar logo mal. Isto vai dar certo, só pode dar certo e começar, não nós a querer ensinar, mas nós a aprender e inserirmos. Irmos adaptando às... Porque nós não vamos mudar essas culturas. Percebe? E depois o Brasil, que também há quem diga que é uma das geografias mais difíceis para quem vem de fora, não é? Sem dúvida. O Brasil, apesar de estar no mesmo trópico que Moçambique, é um país completamente diferente de Moçambique e também de Portugal. É um país mais fechado. Nós temos muita ideia aqui, vamos para o Brasil ensinar qualquer coisa. Pelo contrário. Nós aprendemos muitíssimo com os brasileiros. Muitíssimo. São pessoas extremamente bem formadas, mas têm uma maneira muito diferente de trabalhar aqui da Europa. E isso tem que se entender. Não é nada que se ensine na escola, percebe? Tem que vivenciar na vida pessoal, na vida profissional, e tendo vários inputs e começar, digamos, a navegar conforme a direção do vento. Não é? Mas normalmente, e hoje em dia que temos uma taxa de desemprego jovem superior ainda a 30%, tem vindo a descer, mas estamos nos 32%, os jovens olham cada vez mais jovens qualificados para as oportunidades, nomeadamente no Brasil, mas se calhar é importante pensar um bocadinho antes de fazer as malas, não é? Há que preparar as coisas, porque não é fácil, às vezes não é fácil, não é? Não é nada fácil. Acho muito bem, importantíssimo, é que eu digo às minhas filhas, vocês vêm estudar para Portugal agora, mas depois quero-vos fora, quero-vos ver mundo. Porque há muito mais mundo. É importante ter uma experiência internacional. É importantíssimo para os jovens ter uma experiência internacional, porque mais facilmente num futuro, quando voltam para lá, já sabem, já têm lá amigos, já sabem como é que se fala, como é que se relaciona. Portanto, não é só sair daqui, obviamente, e chegar lá e pensar, não, eu vou ser o mais inteligente de tudo isto, tenho coisas para ensinar. Não, tem que ser com uma posição de grande humildade. Não pensem que saiam daqui e vão lá encontrar emprego no dia seguinte, principalmente em São Paulo, ou no Rio, ou no Brasil. É muito difícil, ou mais qualificada do que nós temos aqui também. E está a atrair gente de todo mundo, não é? Mas nós não ficamos atrás, exatamente, nós não ficamos atrás. Eles idolatram muito a cultura norte-americana, as universidades norte-americanas. Nós, portugueses, não ficamos de todo atrás. Temos uma grande capacidade de adaptação, como eu falei. Os laços históricos, sim, são importantes, mas não são decisórios. Não são de todo decisórios. A facilidade com que temos de interagir com brasileiros, com
e estando lá, o meu caso, com alemães, eu servia muito o meio campo entre o alemão e o brasileiro. Porque nós estamos no meio, não é? Exatamente. De alguma forma, aquela obsessão por alguma das regras alemã e o contrário, não é? Dos brasileiros, se calhar nós conseguimos estar no meio do caminho. Voltando agora aqui à operação em Portugal, estamos a conseguir outra coisa fantástica, que é atrair, já temos 14 centros de competência, não sei se somos o país que tem mais centros de competência fora da Alemanha, das Siemens, mas devemos ser um dos que tem mais. Porquê? Olha, em primeiro lugar, porque temos um track record muito interessante, começámos bem há uns anos atrás a captar cada vez mais centros de competência aqui. E a Siemens Portugal está nessa estratégia de atrair centros de competências. Quando digo competências, são de elevado valor acrescentado. Não é uma linha não é uma linha simples de montagem. Estamos a falar de engenheiros qualificados, formados. Atraímos-los por várias razões. Pela capacidade que temos de receber bem essas pessoas, como eu falei. Tanto recebemos bem, como também entendemos a capacidade de sermos um país agradável para se viver. O custo de vida, comparativamente a outros países da Europa, é agradável. Seguro, não é? Seguro, fácil de transportes, clima é agradável, conta bastante. Imagino ter que mandar as pessoas, sei lá, para a Sibéria, não é? Ninguém queria ir para lá. Portanto, todos estes fatores, e de facto Portugal, Lisboa, Porto, estão na moda, atraem muitos jovens. Então acha que nós ainda podemos conquistar mais centros de competências? Sem dúvida, e vamos fazê-lo. Isto vai significar contratar mais gente. Sem dúvida. Os portugueses gostam muito desta notícia. Quantas pessoas é que acha que ainda vão recrutar até ao final deste ano? Olha, neste último para este 14º, não é? 14º este 14º centro que abrimos, nós temos um total de 300 funcionários a contratar, altamente qualificados, 150 em cada ano, e devemos contratar no final isso tudo. Este ano, 2014, tem mais umas quantas vagas abertas, ainda temos. E mesmo para que áreas? Áreas, sobretudo, ligado à parte de software, mas também eletrotecnia, desenvolvimento de software, tecnologias de informação, automação, automatização. Portanto, não estamos só a falar de engenheiros, não? Não. Financeiro, a minha própria área, porque, repara, centro de competência tem que ter sempre contas por trás, não é? E vários desenvolvimentos ligados a IT, sistemas de informação financeiros. Portanto, há uma versatilidade muito grande e está tudo lá disponível no nosso site. Portanto, que se sente no ensino dual é que, de facto, há um investimento das empresas alemãs, nomeadamente em termos financeiros, porque pagam uma bolsa, é quase um salário, aos ditos aprendizes, que cá, se calhar, a Siemens, por ser uma empresa alemã, faz, mas que é muito difícil as empresas fazerem. O que é que nós podemos fazer para convencer as empresas portuguesas a apostarem neste tipo de formação? O custo não é inferior a qualquer outro. Se você for buscar um estagiário do IFP ou de outro qualquer centro, não vai pagar mais por isso. Com a vantagem... E vai ter que lhe dar formação, não é? E vai ter que lhe dar formação. Porque exatamente isso. Estes alunos já vêm formados em soldadura, por exemplo, e estão prontos para começar a trabalhar e ser produtivos desde o primeiro dia. E, portanto, eles têm as bases teóricas e as bases práticas. E, obviamente, o que cativa os alunos a entrarem nesta escola dual é saber que têm uma profissão depois. A taxa de inserção destes alunos no mercado profissional é altíssima. Devem ficar quase todos, não é? Nas várias empresas. Praticamente todos. E, portanto, é altíssima. E nós também, a ATEC, onde a Siemens participa, vai fazendo os cursos em função das oportunidades de mercado que haja. Aquelas profissões onde acha que não vai haver muita saída profissional, simplesmente não abre o curso. Para quê? Estar a formar pessoas jovens que depois eventualmente vão ter que emigrar, que é a questão do início, não é?
De qualquer forma, mas como sensibilizar as empresas portuguesas para esta necessidade de apostarem na formação? Em primeiro lugar, elas... Porque normalmente as empresas portuguesas apostam na formação quando há subsídios por parte do IFP, não é? Normalmente agora este programa de estágios. E na Alemanha não é assim, porque eles não têm nem subsídios nem incentivos fiscais e apostam, de facto, no ensino dual. As empresas têm que sempre apostar na formação, porque o ativo mais importante da empresa são as pessoas. E, portanto, se não apostamos nas pessoas, seja novos funcionários, seja os que lá estão, não podemos esperar muito deles, percebe? Portanto, para investir, voltando à sua pergunta, a ATEC disponibiliza estes alunos para quaisquer empresas que assim o desejem, portanto, com a vantagem de que eles já vêm formados. É importante este ensino dual. Eu, quando estou a recrutar pessoas, é importante sempre ver se a experiência profissional já tem. Claro. E se tiver, é um valor acrescentado, claro que sim. E pode ser um fator que é um pode fator decisório para a contratação. Esteve já em vários países, trabalha numa empresa que vem da economia, que é considerada o motor da Europa. Nós temos estes quadros qualificados que lá fora têm tanto sucesso, conseguimos atrair estes centros de competências. Porque é que a nossa economia está neste estado? O que é que acha que era preciso fazer? Se calhar a aposta no ensino dual podia ser uma nós temos que trabalhar em Portugal como trabalhamos lá fora. Ou seja, minha experiência pessoal. Trabalhei imenso no Brasil, imensas horas, dediquei-me imenso à causa e tento fazer o mesmo aqui. Muitas vezes pensamos, aquele exemplo, os espanhóis quando chegam a Portugal não pagam portagens. Porquê? Percebe? É um bocado de, estamos em Portugal, agora vamos relaxar e não vamos puxar... Ou seja, manter esse nível de exigência... O nível de exigência sempre alto. Connosco, com os nossos parceiros, com os nossos clientes, fornecedores, com todas as pessoas que nos rodeiam, nível de exigência alta, compromisso de prazos, compromissos de qualidade, tudo. É isso que nos tem que distinguir. E eu senti que, agora quando estive na Alemanha, que de facto há um olhar um bocadinho, não é desconfiado, mas com algo negativo em relação à economia portuguesa e à forma como nós trabalhamos. Recentemente houve estas declarações da chanceler que de alguma forma irritaram alguns portugueses, dizendo que de facto cá em Portugal, para se ter um bom emprego, as famílias pensam que é necessário ter um diploma de ensino superior e por isso é tão difícil conseguir. Dizendo que de facto cá em Portugal, para se ter um bom emprego, as famílias pensam que é necessário ter um diploma de ensino superior e por isso é tão difícil conseguir jovens para irem para o ensino vocacional. Que comentário é que faz estas declarações da chanceler? Eu não posso comentar politicamente o tema, eu concordo com os dois lados. Acho que ambos têm razão. Ou seja, acha que nós, se calhar, valorizamos demais o ensino superior regular e devíamos olhar mais para o ensino vocacional? Por um lado, sim, mas também é esse ensino superior que temos de grande qualidade, como eu disse no início, que permite aos 200 delegados da Siemens terem sucesso lá fora. Porque se não tivéssemos essas pessoas bem formadas aqui nas universidades, não teríamos esse sucesso lá fora. E há imensos portugueses, por exemplo, com sucesso na Alemanha, que ela também tem que ver esse lado da moeda. Estão aqui e são tão bons ou melhores que os alemães, porque senão não estariam aqui. E vêm cá recrutar muitos alemães, muitos engenheiros portugueses, não é? E vem cá, e repare, e por alguma razão, a Siemens, a empresa alemã, decidiu abrir centros de competências aqui em Portugal, porque reconhece que a mão de obra portuguesa é qualificada. E, portanto, concordo quando, por um lado, que temos que ter profissionais altamente formados, mas também quadros médios, pelo exemplo que eu lhe dei da ATEC. É extremamente importante, porque temos aqui profissões de ensino intermédio que temos de ter talvez mais foco também para essas áreas. E agora vai ficar para Portugal ou pensa ainda ir experimentar outra geografia? Eu estou sempre aberto a viajar. Eu adoro viajar, mas por razões pessoais decidi voltar a Portugal. Acho que foi um passo, tive 8 anos fora e foi um passo de família bastante importante. Voltar um pouco à base, mostrar... voltei por diversas razões. Eu fiz às tantas uma pergunta aos meus filhos qual foi o país que eles sentiam que era a casa deles e recebi 3 respostas diferentes. Portugal, Moçambique e Brasil. Disse, não, calma. O vosso país à base. É Portugal, mas estou sempre aberto em desafios e tem que estar numa empresa multinacional sempre abertos a desafios. Manuel Schmittel, que é responsável financeiro da Siemens em Portugal, a operação portuguesa marca cada vez mais pontos na internacionalização. Por um lado, atrai para Portugal cada vez mais centros de competência, já são 14, e também enviando quadros portugueses para desenvolver grandes projetos da empresa em todo o mundo. É o caso de Ricardo Soares, que está agora envolvido no projeto de construção do maior metro do mundo em Riad, um investimento de 16 mil milhões de euros. Já sabe, podem encontrar todas as oportunidades de emprego e formação às segundas-feiras no suplemento de Universidades e Emprego do Diário Económico. Voltamos na próxima edição com mais um tema de capital humano, o recurso mais importante de qualquer empresa, ou economia de sucesso.